Olá, meu nome é Pamela, sou gestora de conteúdos da InfoPrice e hoje eu vim mostrar para vocês como usar a nossa calculadora de preços gratuita. A nossa calculadora de preços foi pensada para os desafios do varejo, principalmente supermercadista e farmacêutico, que atuam em cenários de alta competitividade, em que pequenas mudanças de preço podem gerar grandes impactos no resultado. Por exemplo, se você aumenta um pouco seu preço e fica um pouco acima da média praticada pelo mercado, pode acabar perdendo vendas para a concorrência. Ou, se reduz um pouco seu preço, pode acabar impactando sua margem de lucro e deixando dinheiro na mesa. Basicamente, o objetivo dessa ferramenta é fornecer para o varejista um ambiente seguro, em que ele consiga testar diferentes cenários de preço e entender qual que é o preço que vai trazer o maior potencial de rentabilidade para o negócio, antes de fazer qualquer mudança no ERP ou na etiqueta. É um sistema bem simples, bem intuitivo, dividido basicamente aqui nessas 3 etapas. Então, nessa primeira etapa, você vai dizer qual que é o cenário atual, qual que é o produto que você vai analisar, qual o preço atual, qual o custo unitário, ou seja, quanto que você pagou por cada unidade, desse item, o volume mensal, no caso de vendas, quantos produtos você costuma vender com esse preço específico que você colocou, e por fim aqui a reação dos clientes às mudanças de preço. E aqui nesse caso, a gente está falando de elasticidade. Então, basicamente, se você muda o preço desses produtos, eles costumam na mesma quantidade, independente dessa mudança, então provavelmente ele tem uma baixa elasticidade. Agora, se você muda o preço, essa demanda muda um pouquinho, não muito, mas tem ali uma alteração na quantidade de pessoas comprando. Então, provavelmente esse item tem uma média elasticidade. E se você faz um pequeno ajuste de preço e essa demanda muda muito, então, por exemplo, se aumenta um pouquinho o preço, muita gente deixa de comprar, provavelmente esse produto tem uma alta elasticidade. Então, você vai selecionar aí de acordo com isso. Beleza, vamos dizer então que você quer ajustar o preço de um shampoo X, que atualmente é R$18, custou R$10 e vende aí uma média de 100 unidades por mês. Digamos que a elasticidade desse shampoo é média, então nós vamos aí para a segunda etapa, que é definir então o objetivo da sua estratégia. Se, por exemplo, você quer fazer um ajuste de preço e deixar esse produto 5% mais caro, tem que calcular, vai chegar então um novo preço de R$18,90. E aí, nesse cenário, provavelmente você vai vender um pouco menos unidades, por conta do valor, o faturamento vai ser um pouco menor, porém, como a margem de lucro é maior, 2,65% maior, o lucro bruto acaba sendo maior também. E da mesma maneira, você poderia fazer o contrário, 100% mais barato, por exemplo. Se você fizesse isso, o novo preço viria para R$17,10 e aí provavelmente teria um pequeno aumento aqui nas unidades vendidas, no faturamento, porém, a margem seria menor e, consequentemente, o lucro bruto também. Você também pode querer testar uma margem de lucro específica. Então, por exemplo, aqui no cenário atual, a gente pode ver que a margem é de 44,4%. Aí, no caso, se você quiser saber como fazer para alcançar uma margem aqui de 50%, você pode analisar esse cenário aqui. Então, o novo preço deveria ser de R$20, teria esse aumento. Provavelmente, venderia menos unidades, o faturamento seria um pouco menor, mas como a margem seria maior, o lucro bruto também aqui teria essa melhora. Você também pode querer testar um preço específico. Então, por exemplo, se você viu ali que a maioria dos seus concorrentes está precificando esse shampoo R$19, você sabe que dá para aumentar um pouquinho o preço e ainda assim continuar competitivo. Você poderia testar o valor aqui, por exemplo, de R$18,50. E aí, calculando aqui, teria um pouco menos de unidades vendidas, menos faturamento, porém melhor aqui na margem e no lucro bruto final. Também vale pro inverso, Se, por exemplo, seus concorrentes todos estão precificando na faixa de R$17, você pode testar para ver se vale a pena acompanhar a concorrência nesse caso, considerando o seu custo. E aqui, no caso, não seria uma boa, Até venderia um pouco mais de unidades, Teria aqui uma melhora no faturamento, porém, uma margem menor e ia gerar também um lucro menor no final. Você também tem a possibilidade de testar algumas metas específicas, de aumento ou redução de lucro, faturamento e volume. Então, se, por exemplo, você gostaria de estar com estoque elevado desse shampoo e gostaria de vender não 100, mas 150 unidades, ali no próximo mês, podia colocar, então, uma meta de 50% de aumento no volume de itens vendidos. E aí, calculando, então, chegaria nesse novo preço de R$12, mas que acabaria impactando no lucro ali e na margem no final. A mesma coisa, também aqui. Você poderia acertar uma meta de aumentar o seu lucro bruto ali em 10%, por exemplo. E aí, esse é um ponto importante, que no caso, ele avisa quando a meta não é realista, não é viável. Aqui no caso,
não daria para alcançar essa meta de 10% de aumento de lucro por conta da elasticidade. Então, se aumentasse mais do que esse tanto aqui no novo preço, provavelmente você perderia muita no volume, e aí não atingiria o objetivo esperado. Então, quando isso acontece, ele avisa e faz o cálculo considerando aqui o máximo possível, né, dessa meta que você setou. Que no caso, o máximo possível de aumento de lucro é de 4,17%. Então, ele faz o cálculo que mostra, né, como seria o cenário para alcançar esse resultado. Aqui no caso, seria com um preço de R$20, né, e aí você alcançaria esse aumento de 5,56% na margem e 4,17% no lucro bruto. Agora, uma dica de ouro para otimizar suas simulações é sempre considerar os preços praticados no mercado. Assim, você já tem um limite ali de preço máximo, de preço mínimo, que vale a pena testar e que não vão prejudicar nem sua margem, nem de fazer perder vendas para a concorrência. E você consegue fazer isso com uma ferramenta gratuita, que é o InfoPainel, né, a versão gratuita do painel de monitoramento de preços da InfoPrice, que te traz ali bilhões de preços do varejo brasileiro, né, para você poder comparar e identificar oportunidades de ganho de margem ou de competitividade. Então, aqui, por exemplo, você consegue selecionar o período de dados que você quer analisar. Então, se quiser ver os preços dos últimos 7 dias para um produto específico, aqui no caso vamos seguir com o exemplo do shampoo, pode selecionar um deles ou selecionar todos, né? E colocar aqui em visualizar resultados. E aí você terá, então, esses dados de último preço, preço médio, preço mais frequente. E, se quiser, pode ver no detalhe, né, de cada SKU, ou também analisar aqui os gráficos, né, que já agrupam essas informações. Você pode ver preço médio mais frequente, seja por produto, por tipo de loja, de fabricante. Aqui também tem o dado de amplitude de preço, né? Então, qual do preço mínimo até o preço máximo praticado aí para cada produto. E temos aqui algumas outras informações, né, de preços mais frequentes. E essa daqui já é uma funcionalidade para versão paga do InfoPainel, né? Com alguns mais detalhamentos dos dados. Mas só nessa versão gratuita você já consegue ter essa noção para direcionar a sua simulação. Aqui tem um ponto bem importante, que os valores considerados aqui no cálculo da elasticidade de preço da nossa calculadora, eles são baseados em estimativas dos nossos especialistas, que servem ali para dar um direcionamento inicial. Mas o ideal é que esses cálculos eles sejam baseados no valor exato da elasticidade de cada SKU. E isso você só consegue mesmo com ferramentas mais avançadas ali, como o IPA Software de Especificação da InfoPrice, que usa ali algoritmos mais complexos, usa dados históricos do seu negócio e dados de mercado para calcular exatamente qual é a elasticidade de cada SKU. Então, se você busca esse nível de detalhamento, né, vale a pena investir em uma ferramenta mais avançada. Mas a nossa calculadora de preços gratuita já é um ótimo começo para quem está buscando tomar decisões de preços mais seguras, mais assertivas. E aí você pode testar quantos produtos, quantos cenários quiser e ir comparando esses resultados. E claro, não é nenhuma promessa, não tem nada escrito em pedra, né? São simulações baseadas em valores estimados de elasticidade em apenas algumas das inúmeras variáveis do dia a dia no varejo. Mas já é com certeza um ótimo começo para quem estava no escuro, precificando para o Chile e muitas vezes sem considerar nenhuma dessas variáveis. Então, se você está buscando aí ter um pouco mais de segurança e assertividade nas suas decisões de preço, vale a pena experimentar essa ferramenta. É só clicar no link aqui embaixo e começar a usar nossa calculadora de preços gratuita. Boas vendas e até mais!